E para quem não conhece o reino, constrói a sua ideologia filosófica com outras bases. Mas o dia que eu assumir essas bases para identificar a minha fé, eu perdi completamente o reino de Deus. Mas essa é uma discussão filosófica, teológica, que não sei se todo mundo está pronto para conversar. Você vai falar dessas coisas aqui, se você abrir os comentários depois desse podcast, nós vamos ser xingados e achincalhados, porque nós estamos aqui conversando sobre pressupostos. Mas as pessoas não querem. Porque a praxis, voltando agora ao cerne da sua pergunta, ela é da religião. Na religião eu pergunto o que eu preciso fazer para Deus gostar de mim. Isso é religião. Na fé cristã, não. É o que Cristo fez por mim para me transformar num novo ser. O que eu pratico é resultado do novo ser que eu sou. Eu parti de Deus de um novo nascimento para uma nova vida. Mas para a religião é um comportamento e um ritual que faz com que Deus me aceite. E na fé cristã, eu já fui aceito por Ele, já me colocou na mesa, mesmo eu sendo um pecador. E Ele propõe para mim um novo coração. E enquanto na religião eu posso ter um comportamento sem coração, na fé cristã eu tenho um novo coração e vou me comportar segundo Ele. Parece que é igual, mas é muito diferente. Por isso que a praxis é o lugar do debate. Porque você faz isso, porque você faz aquilo. Quem está certo, quem está errado. A gente não pergunta mais, você nasceu de novo? Porque pode ser que você nasceu de novo e você está começando a dar os primeiros passos. A igreja está se tornando um reino em si. E quando se torna um reino em si, é meramente um reino humano. É um reino da religião, um reino dos costumes, o reino da comunidade. Quando, na verdade, falando em vetores, mais uma vez, o que define o vetor e as coordenadas do vetor é a base. A gente pensa num reino que a gente vive hoje, que a gente toca, que a gente apalpa, a gente pisa nele. Agora, o reino de Deus não é daqui. Não é daqui. E nós não conhecemos exatamente como é que é. Mas quando você passa a pensar no reino de Deus, é uma outra base ortogonal. Outra. Então, o vetor de hoje muda completamente, porque a referência muda. Então, esse aspecto... A geometria descritiva. Exatamente. Isso é... Eu me lembro da Poli 78. Você lembra do Mackenzie? Eu sou mackenzista. 86. Então, mudou a base. Você muda completamente. O vetor pode mudar de sentido. Primeiro, pensar no reino faz com que os valores sejam alterados. O reino não é daqui. É um reino que a gente não viu ainda. A gente anseia por ele, a gente anela por ele. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, voltando ainda às discussões presentes no dia a dia das igrejas por aí, no reino em si. Até que ponto, e eu acho que você já foi chamado disso, você ao pregar o reino de fora, um reino de outra base, um outro valor, uma outra escala de valores, você foge dos extremos, mas aí você é classificado como isentão. Sim. O que fica no muro o tempo todo. Como a gente pode separar o isentão do equilibrado? A Jerusalém dos dias de Jesus era uma cidade dominada pelos romanos, que tinha Pilatos como seu tetrarca, tinha o templo funcionava como uma embaixada / banco. Porque dentro do templo se falava hebraico, se lia a lei, se fazia os sacrifícios. E os romanos permitiam que os judeus não necessariamente cultuassem o imperador. A Pax Romana era mantida, permitindo que os judeus continuassem com a sua religião, porque havia um culto ao imperador. César era tido como o Augusto divino, filho do divino Augusto. Havia uma teofania sobre o imperador. Mas eles permitiam que os judeus mantivessem. Se bem que o sumo sacerdote não era mais uma escolha vitalícia segundo a unção de um levita ordenado. Tanto é que nos dias de Jesus haviam dois, Anás e Caifás, sogro e genro. Então havia uma participação, desde a época dos gregos, uma participação do imperador na escolha do sumo sacerdote, porque esse cara também era aquele que mantinha a paz e o povo debaixo do imperador. Mas havia uma contrapartida, havia um comércio no templo, que Jesus foi contra. Esse comércio é porque aqueles que vinham de longe trazer as suas ofertas e os seus sacrifícios, segundo a lei de Moisés, quando a distância fosse grande, ele poderia vender aquilo e trazer o valor e adquirir aqui. A princípio, adquirir um animal para o sacrifício não era o problema é o câmbio, porque a moeda que entrava dentro do templo era o siclo, que era lisa. Porque a moeda romana, o denário, tinha a efígie do imperador. E também a mesma coisa da dracma grega. E não podia entrar no templo outro imperador e outro rei, a não ser Yahweh ou Yahvé.
Então, faz o câmbio. Jesus, quando vai expulsar, não é os vendedores a princípio, mas os cambistas. Os vendedores acabam entrando na dança toda, mas é exatamente esse fato de que os saduceus, que eram o partido judaico de onde se escolhia o sacerdote, descendência de Zadok, zadoqueus, por isso os saduceus, dominavam esse câmbio. Eles eram uma aristocracia dentro da sociedade. Então havia uma via de duas mãos. São eles que vão até Pilatos e dizem: solte Barrabás e prenda a Jesus. Existe uma via de comunicação, de benefícios, de tarefas e deveres. Então, você tem um ambiente muito misturado, onde o império e a religião, não estou dizendo o coração do povo que ama a Deus e vai ao templo para adorá-lo. Estou falando sobre a casta, a liderança. A liderança. Que tem uma via de comunicação, de benefícios e de serviços e favores e contrapartidas para que aquilo se sustente dentro do Império Romano e aquele templo ali esteja. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus entra no templo, na última semana de vida, segundo o relato de Marcos, perguntam para ele se ele deve ser contra ou a favor do Império Romano. Porque você paga o imposto a César ou você não paga o imposto a César? Os sicários e os zelotes eram contra pagar o imposto a César. Os herodianos não eram contra, eram a favor. Havia uma divisão política no povo sobre apoio ou repressão ao imperador. Então perguntam para Jesus de que lado ele estava politicamente. Jesus é fantástico. Ele fala: alguém tem uma moeda aí? E essas pessoas que vêm indagar, que são os religiosos, um deles tira uma moeda. Era um denário. Isso aqui está implícito no texto, né? Mas Jesus devia dizer: nossa, que coisa. O povo que entra aqui tem que trocar as moedas e vocês, religiosos, não trocam? A lei que governa o povo não governa vocês? Você tem... Mas Jesus nem fala, mas é uma particularidade da cena de que alguém tem um denário circulando ali dentro do templo. Pega o denário e ele fala: de quem é essa efígie? É de César. Vocês estão perguntando se eu sou contra ou a favor, de que lado político, se eu sou como os sicários e os zelotes ou como os herodianos? Jesus foi o reino de Deus diante dos homens. Olha, é o seguinte, o reino dos homens está aí. Você vai ter que pagar o imposto a César. Então, dá para César o que é de César. A ele. E o que é de Deus, você dá para Deus. O problema de vocês é que todo amor, dedicação, coração, devoção, ligação, irmandade, doação pessoal na relação que vocês deveriam ter com Deus, vocês estão tendo com César. E essa subserviência necessária, meramente humana, terrena, que vocês deveriam ter com César, é a relação frágil que vocês têm com Deus. O problema é que a lógica de César governa a fé de vocês. Jesus não era um isento. Jesus era aquele que era o reino entre os homens. Obviamente que as pessoas podem chamar você de isentão, podem chamar de equilibrado, chame do que quiser, mas a verdade é que Jesus jamais diria: olha, eu vou entrar agora na lógica do Império Romano porque o Senado diz... Ele não falou disso, está preocupado com isso. E nem tampouco falou da revolução dos sicários ou dos zelotes, ou dos essênios que largaram tudo e foram para o deserto. Essa discussão para ele era muito rasa, porque o reino eterno não tem lugar para essas coisas. E nós deveríamos viver hoje como se o futuro tivesse invadido o nosso presente. E a ideia do reino eterno é o que rege a nossa cabeça hoje. A gente transita no meio disso. A gente paga imposto, a gente compra, a gente vende, a gente vive no meio disso. A gente escolhe, a gente vota, mas essas lógicas não podem operar a maneira como eu enxergo a minha relação com Deus e a relação do reino de Deus para comigo e para quem me cerca. É isso que nos mantém poderosos, usando essa palavra, não sei se é melhor, na nossa missão. Porque eu vou transitar de ambos os lados, não porque eu tenho aquela lógica, mas porque tem um anúncio de um reino superior àquele. Eu acho que é por aí. É a cabeça no reino eterno.